En las últimas horas, la Corte Suprema del Tribunal Superior de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro cumplir su sentencia de más de 27 años de prisión. Esto tiene varios antecedentes, uno de ellos muy polémico, y es que el expresidente Bolsonaro ha recibido la acusación de intentar quemar su manilla con la que la tobillera, con la que estaba en prisión domiciliaria. Don David, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Así es, ya cumple sentencia en prisión Jair Bolsonaro en la ciudad de Brasilia. Y como usted lo dice, esto después de que la Policía Federal, que estaba llevando el caso de Jair Bolsonaro, identificara anomalías en la tobillera electrónica del expresidente brasileño, quien cumple ya la condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, Juan Camilo. Exacto. David, usted tiene invitado a esta hora. Así es, Juan Camilo, nos conectamos a esta hora en Noticias Caracol en vivo con Onyx Lorenzoni. Él es ex jefe de gabinete durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil. Señor Lorenzoni, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Muy buenos días, es un honor para mí participar con usted. Señor Lorenzoni, ¿cuál es la situación del expresidente Bolsonaro? Hoy, ¿cuál es la situación judicial de este caso? Bom, primeiro, pela primeira vez na história de Brasil, temos julgamento por parte da Suprema Corte do Brasil de presidente da República, ex-presidente, sem respeitar os três níveis que o judiciário brasileiro tem. Vamos relembrar quando houve lá o julgamento do atual presidente Lula. O caso era de corrupção. No caso do presidente Bolsonaro, nada há em relação à corrupção. Aliás, é o único governo democrático do Brasil dos últimos 100 anos que não há nenhum escândalo de corrupção por os 4 anos. O que passa é que se criou uma narrativa de intento de golpe a partir de los episódios de 8 de enero de 2023. O presidente Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida, em Estados Unidos. O que houve foi um grande quebra-quebra em Brasília, praticado por pessoas comuns. Não havia tanques na calle, não havia o exército, não havia nadie. E se criou uma história para acusar o presidente de que havia intento de golpe de Estado. Como cidadão, ele teria que ser julgado por la Corte de primeira instância, do primeiro estágio. Depois teria segundo estágio judicial para só então chegar à Suprema Corte. Há conjunto de decisões completamente contra a Constituição, contra o estamento jurídico do país, e é algo que quanto mais tempo nos distanciemos deste hecho, mais claro ficará de que houve uma injustiça absurda para com o presidente. Esta é a condição judicial do presidente. Hoje, em no Congresso do Brasil, há esforço e interesse muito grande em que se possa votar. Brasil tem 2 câmaras, a Câmara de los Diputados e los Senadores, é bicameral o Congresso brasileiro, e há interesse muito provavelmente em la próxima semana será votado a possibilidade de uma anistia ampla. Brasil, temos mais de 30 anistias ao longo da nossa história, e este talvez seja caminho
que se pode recuperar a pacificação e a democracia brasileira. Sí, señor Lorenzoni, me gustaría ampliar un poco más ese tema de la amnistía. Usted menciona que a lo largo de la historia de Brasil son más de 30 amnistías que se ha concedido en el país. ¿Ese proceso va al Parlamento de Brasil, va al Congreso de Brasil? ¿Y cómo es el proceso? ¿Le queda algún otro recurso a Jair Bolsonaro o simplemente ese? Não, exatamente o que se discute em las cátedras jurídicas do país é que o presidente foi julgado em la Suprema Corte, o que não era o devido. ¿Por quê? Porque lo quitaram, lo retiraram de ello o direito de ter 3 instâncias judiciais para que se pudesse aprofundizar e para que se pudesse tratar de maneira equilibrada e racional a situação. Lo que há é o interesse do atual governo, liderado por Lula, de estabelecer um equilíbrio ou uma situação que era muito incômoda para o atual presidente. O atual presidente foi condenado por 3 instâncias judiciais, 16 juízes de primeira, segunda e terceira instância. E o caso era por corrupção em la Petrobras, que é a estatal de petróleo, a petrolífera brasileira, o caso de Odebrecht e outras organizações empresariais brasileiras, o campo de construção civil, que tem processos não só em Brasil, há processos por toda a América do Sul, e também por a América Latina e também por os Estados Unidos. Então, a situação era completamente diferente. E houve a condena, inclusive por o Supremo Tribunal Federal de Brasil, depois de vencer todas as etapas anteriores. E Lula cumpriu prisão por corrupção. Bolsonaro não há uma acusação de corrupção porque não houve. É o único governo da história do Brasil sem corrupção. E isso para a América do Sul é um fenômeno, não? Porque os governos, e principalmente se pesquisarmos os últimos 100 anos, é quase impossível se achar governos na América do Sul e na América Latina, portanto, também, que não há problemas de corrupção, são muito raros os governos. Então, a história em Brasil, é por isso que disse ao iniciar nossa charla, que quanto mais tempo nos afastarmos do processo, mais claro ficará de que houve uma injustiça e que se construiu algo autoritário, ditatorial na questão jurídica brasileira. Só para que tenha uma ideia, aquele que nos assistem, que nos veem, a Suprema Corte de Brasil tem 11 membros. Bolsonaro foi julgado e condenado por 4 membros. Nem maioria da Suprema Corte foi formada. Em Brasil, a possibilidade de que casos sejam julgados em câmaras onde há 5 membros. O presidente do poder não participa de nenhuma das 2 câmaras porque fica como, eventualmente, para cumprir as funções administrativas, vota em condições muito especiais, só quando a questão se vai ao plenário, não? Claro. Então, Bolsonaro sofre uma condena da Câmara de 5, 4 condenam e 1 não condena, e diz que o processo tem que voltar para a primeira instância. Este é o caso. Sí, señor Lorenzoni, la situación de salud mental del expresidente Bolsonaro hoy, ¿cuál es? ¿Es cierta esa teoría que el tema de la tobillera fue por su salud mental? No, vamos regresar. Primero, la decisión del juez de mandarlo a cárcel no tenía nada a ver con la tobillera. Nadie. Fue decidido en la sexta-feira. ¿Por qué? Porque su hijo, senador Flávio Bolsonaro, fez una invitación para un momento religioso, onde haveria um período de orações e todo por la vida do presidente. Este é o fato que determinou a prisão.
E depois é que surgiu na madrugada de sexta para sábado e imediatamente a polícia penal que estava em la casa do presidente. O presidente tem uma hija de 14 anos e uma esposa. E estavam lá por meses a fio policiais penais e da Polícia Federal, coisa que nunca houve na história do Brasil com nenhum outro presidente. Há uma perseguição política implacável e Jair Bolsonaro mexeu nesta partecita que está aparecendo no vídeo, porque por conta de uma médica que receitou 2 medicamentos para retirar algum sintoma de dor e já foi reconhecido por junta médica que esses 2 medicamentos podem levar a pessoa a cometer algo que não faria. E ele tentou abrir a caixa. Não cortou a tubejeira. Que seria o que faria algo que iria ouvir. Ele simplesmente tentou abrir porque achava que havia uma escuta adentro deste equipamento. E o fato é que o Brasil vive uma distorção jurídica muito grande. Isso não é só em Brasil, eu tenho vivido também na Europa, isso nós vemos na Europa, nós vemos nos Estados Unidos. Há um intento da esquerda de controlar os promotores de justiça e também de los judiciais. Em todo o mundo há este problema. E em Brasil, por conta da forma como as pessoas são indicadas à Suprema Corte, nós temos hoje de 11 nomes, 9 indicados por la izquierda y está a hacer una vendetta, una venganza contra el presidente Bolsonaro. Sí, señor Lorenzoni, usted menciona que la cuestión con la tobillera del expresidente Bolsonaro tiene que ver con los medicamentos que le recetó una doctora, eso en el marco de la condición médica que tiene el expresidente, pero él estaba cumpliendo su condena en casa por cárcel. Y el detonante de que le esté cumpliendo ahora en prisión en Brasilia es por eso mismo de la tobillera. Y se habla, también usted lo menciona, de la posibilidad que podría huir. Y también se habla de la relación de él y el presidente estadounidense Donald Trump, sabiendo que Eduardo Bolsonaro está en Estados Unidos. ¿Usted qué responde a todo eso? Una cosa no hay nadie a ver con otra. O presidente Bolsonaro voltou ao Brasil depois de 3 meses estando nos Estados Unidos. Ele poderia não ter voltado. O filho foi para os Estados Unidos para poder lutar pela vida e pelo direito de seu padre. É diferente. E Bolsonaro estava preso em sua casa por uma prisão, uma medida cautelar, que em Brasil é uma medida de proteção, de um processo que a Procuradoria Geral, a Fiscalia do Brasil, diz que ele não poderia virar réu naquele processo. Então, totalmente irregular. E quando ele vai à cárcere, agora, é porque se termina os embargos ou as possibilidades de questionamento da forma como foi feito o julgamento de Bolsonaro. Esta que é a razão. Não há nada a ver com tudo. Isso é tudo mentira da imprensa esquerdista. Esse negócio de que ele foi preso porque mexeu na tornozeleira, na tubigeira eletrônica. Não. Ele foi preso porque o filho dele convocou um momento de oração que estava ubicado a meio quilômetro de sua casa. E numa fantasia de que iria ir para a embaixada dos Estados Unidos, lá, Trump iria resgatá-lo com os SEALs. Isto é uma insanidade, isto é um lío, isto não é verdade. Aliás, nós sabemos que a esquerda no mundo todo, desde que Stalin toma a União Soviética, tem uma prática, né? Mente sem nenhum pudor. Hacen lío, mentem, assassinam a reputação
adversários. Isso a esquerda faz na Colômbia e faz no Brasil. Sí, señor Lorenzoni, incluso pues en la votación del Tribunal de la Corte Suprema de Brasil, el presidente de la Corte Suprema fue el que prácticamente tuvo ese voto definitivo. Simplemente como respuesta y para finalizar la entrevista, el presidente Lula da Silva mencionó que es un golpe de la democracia en Brasil después de muchos años. ¿Usted qué responde a eso? Não, quem dá golpe no Brasil é ele, porque sabe qual foi a razão com que Lula sai do cárcere? Que tinha uma condena de 16 anos por roubar dinheiro das pessoas. Sabe por quê? Porque um juiz de esquerda, nomeado por ele, disse que a corte que começou o julgamento de Lula, ela estava no CEP errado. O CEP é código postal em Brasil. Então, a corte de Curitiba, do estado de Paraná, não era a corte adequada. A corte adequada seria de Brasília, o que é uma barbaridade, é um lío. Claro. E com este argumento, o processo foi suspenso e foi feito o quê? Foi julgado no Supremo Tribunal Federal? Não. Remeteram para a Corte Federal de Brasília e até hoje não saiu do lugar. É isso. Ele não foi descondenado, ele não foi inocentado. Ele é um corrupto, faz um governo corrupto e, bom, lamentavelmente hoje a Suprema Corte Brasileira fecha o olho para isso. Sí. Pues señor Lorenzoni, ha sido usted muy amable, gracias. Agradeço muito e espero que tenha ajudado a esclarecer a verdade do que se passa em Brasil.